Olá, bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez pelo Lex, buscando fazer esse evangelho, chegando até a vocês, pedindo licença inicialmente para chegar até vocês, o coração de vocês, pedir aos mentores de vocês para que possamos estar juntos mais nesse momento. Grace, Maria, Serina, Elaine, sejam bem-vindas, que bom estar mais uma vez com vocês. Já fazem 2 semanas que nós não estamos juntos e eu senti realmente muita falta de estar mais uma vez aqui com vocês. Jaqueline. Então, muito bom dia. Diante do momento que nós estamos ainda, não podemos ainda nos abraçarmos, vamos falar de um tema que eu considero muito, muito gostoso, muito bom de se falar. E tudo nos remete ao momento que a gente está vivendo, não tem como, né? Vamos falar hoje sobre a aliança da ciência e da religião. Eu acredito, esse é um tema, de certa maneira, muito comentado, nos evangelhos, muitos já falaram, mas como cada um aborda de forma diferente, então vamos ver esse momento, ver esse tema do evangelho com uma ótica diferente em relação a isso. De que forma nós podemos ver, analisar tudo isso? A ciência e a religião devem ou deveriam estar sempre juntas. E por que isso, Mal? No capítulo 1, tem um trecho bem interessante. Eu acredito que nada acontece por acaso. Então, está no capítulo 1. Então, veja como é bem interessante. Diz o seguinte aqui, bem no início do capítulo 1. Eu não vim destruir a lei. Não penseis que vim destruir a lei, ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão, antes que tudo que está na lei seja cumprido perfeitamente, até um único J e um só ponto. Esse trecho realmente ele é muito interessante em vários aspectos. E eu gostaria de fazer um destaque com relação ao item que nós vamos trabalhar, que é o capítulo 8. Que é o capítulo 1, item 8 desse mesmo capítulo. Então, vamos aqui seguir a ele, fazer uma leitura para que a gente possa comentar e conversar um pouco sobre ele. Então, o capítulo 8, ele diz o seguinte: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas umas e outras, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem se contradizer. Se elas são a negação uma da outra, uma necessariamente é errada e a outra certa. Porque Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita ver entre essas duas ordens de ideias prende-se a um defeito de observação e há muito de exclusivismo de uma parte e da outra. Daí um conflito de onde nasceram a incredulidade e a intolerância. Então nós percebemos que a ciência... O que é a ciência, né? A gente fala muito em ciência. A ciência é um corpo de conhecimentos sistematizados, adquiridos através da observação, da identificação, da pesquisa e da explicação de determinados fenômenos. Então a ciência sempre esteve junta com a religião em alguns momentos. Em alguns momentos eles se intrigaram, né? Se intrigavam, mas depois começava a voltar às pazes. Mas é aquela amizade ainda um pouco, eu diria, arisca, onde não há aquela confiança, onde não há aquela entrega entre as duas, entre a ciência e a religião. Nós tivemos na época, por exemplo, da Inquisição,
onde alguns cientistas diziam, por exemplo, que a Terra era o centro do universo. E a igreja não. Aliás, que o Sol era o centro do universo. A igreja não, que é o centro do universo é a Terra. Então, por causa disso, houve muitas coisas, muitas tragédias, muitas situações. E ao longo do tempo, houve sempre o seguinte: quando a ciência não consegue uma explicação para os acontecimentos, o que é que ela diz? Não, isso aí é coisa de Deus, isso é coisa da religião. A gente precisa acreditar em algo mais para buscar essa explicação. Então sempre foi assim. Quando não é encontrado esse motivo, se coloca no além. Mas o além, muitas vezes, se colocava na situação mais mística, sem forma de comprovar, era aquela coisa, não dá para resolver assim, não tem cálculo que diga, que explique, foi algo que nós não conseguimos explicar, seja uma cura de uma doença, um fenômeno ainda inexplicável, ou a origem de algo. Então, quando não há essas situações, então a ciência sempre remeteu à religião. Bom dia, Bárbara. Então a ciência sempre remeteu à religião. E o próprio Albert Einstein acreditava em um Deus, numa energia superior diferente. Não era uma energia punitiva, como algumas religiões acreditam. Era aquela energia, era algo que se baseava em leis. E Albert Einstein era muito humanista e tem uma frase dele que é realmente muito interessante, que nós vamos falar um pouquinho mais na frente. Mas falando um pouquinho sobre a ciência que tanto nos encanta, né? O que é que nós temos hoje? Nós temos hoje que a própria ciência tem se deparado com modificações na sua forma de entender ou de atingir esse conhecimento. Por exemplo, há alguns anos atrás, até décadas, se achava que o cérebro tinha 1 trilhão de células. Hoje, aí depois passou para 50, o cérebro, aliás, o corpo humano mesmo, 1 trilhão de células, 50 trilhões de células, e hoje se fala que o corpo tem 100 trilhões de células. Então, cada vez mais a ciência vem quebrando esses paradigmas. Ela acha que atingiu um resultado, que tem como prever isso ou aquilo, e ela é surpreendida por esses fenômenos inexplicáveis. Nós temos hoje, a ciência fala que nós temos hoje em torno, só no nosso universo, 100 bilhões de galáxias. Né? É um seguido de 9 zeros. E com a previsão que nós temos na nossa galáxia em torno de 200 bilhões de estrelas. Olha que quantidade absurda. E às vezes a gente acha que está sozinho aqui nesse mundo. Então, quantos planetas então nós temos na nossa galáxia? Nós não sabemos. Quantos seres vivos nós temos no planeta? Há pouco tempo atrás, a gente não sabia o que era coronavírus 19. Hoje a gente foi surpreendido por ele. Então a ciência é cada dia surpreendida por essas situações, esses fenômenos. Em cima, muitos acontecimentos não são alcançáveis pelas nossas percepções, pelo olho humano e outros sentidos. Em razão disso, a ciência cada vez mais se surpreende com tudo isso e continua a remeter muitas dessas questões para a religião. O pesquisador que decodificou o genoma, antes ele era ateu, depois ele passou a acreditar em Deus. Diante disso, ele pensava que era uma infinidade de genes que o corpo humano precisava. E ele percebeu que havia uma diferença muito pequena entre o gene do ser humano e o da drosófila ou do macaco, a quantidade de genes. Então existe muito mais além do que a ciência mecanicista, a ciência no âmbito racional, que é a ciência que continua sendo processada aqui, embora nós tenhamos já uma ciência mais avançada, que vai de encontro à física quântica. Então, se fala hoje em universos paralelos, olha aí. Mal sabemos
a quantidade de universos que existem, se fala em universos paralelos. E é interessante falar um pouco sobre o que nós fomos surpreendidos na semana passada. Semana passada, lá na Antártida, tem equipamentos que detectam umas partículas infinitesimais, chamadas neutrinos. Quer dizer, antes se acreditava que nós tínhamos o átomo era a menor partícula. Depois nós fomos para os quarks, que faziam a composição das estruturas do átomo, dos prótons e dos nêutrons. E aí nós fomos bem mais, né, os bósons de Higgs, como alguns chamam. E agora nós ouvimos falar semana passada dos neutrinos. Neutrinos são partículas infinitesimais. São, por exemplo, 1/bilionésimo de 1/trilionésimo de 1/trilionésimo de 1 grama. Olha que coisa pequena que a gente não consegue nem ter a dimensão de tudo isso. Então, esse aparelho que fica na Antártida percebeu que surgiu um neutrino ali. Foi identificado um neutrino. Quando esse neutrino é identificado, essa partícula infinitesimal, imediatamente é avisado a informação para laboratórios do mundo inteiro e se apontam esses equipamentos para o local onde se identificou que esse neutrino veio. E foi feito isso em 2017, quando foi identificado uma dessas partículas muito pequenas, e era de uma galáxia a alguns bilhões de anos-luz daqui. E agora identificaram esse neutrino. Só que não se identificou de onde esse neutrino veio. Essa partícula veio, não se sabe, então está se falando em universos paralelos. Então, a ciência se depara com situações onde ela não tem alcance. E para isso, nós temos muitas informações. Para isso, a religião, como a doutrina espírita, tem apresentado para muitos corações algumas dessas leis. Então, como se fala bem aqui bem no início, a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outras leis do mundo moral. Só que a ciência fica muitas vezes estacionada diante de tudo isso. Aí nós temos a doutrina espírita que tantos corações tem tocado. Existem muitas explicações, muitas leis, muitas situações que não são ou não se enquadram no que a ciência mecanicista, nem mesmo a física quântica consegue explicar atualmente. Então, quando nós entramos na ciência, no espiritismo, por exemplo, como religião, nós temos uma amplidão dessas respostas. Nós passamos a ter outras leis que eu mesmo não considero não apenas leis, mas eu considero até princípios. Nós temos a lei do progresso, da evolução, de que tudo está evoluindo. Nós temos a lei da conservação, que está junta da lei da destruição. Quer dizer, nada se destrói, tudo se transforma em direção à evolução. Estamos sempre evoluindo. A lei do trabalho, a necessidade de termos o trabalho, a doutrina espírita fala muito bem isso, né? E quando fala que no plano espiritual nós temos o bônus hora, que é quantificado pelas obras que nós temos de caridade, de amor ao próximo, de dedicação. É que é medido o quanto nós devemos receber. É uma moeda diferente, essa moeda da espiritualidade. Nós temos a lei da reprodução. Nós temos a lei da liberdade e a lei da justiça. A lei da justiça junto com amor e caridade. Essas três leis andam muito juntas. Então a doutrina espírita nos apresenta muito mais do que a ciência consegue, a ciência tradicional consegue nos falar. E fala até de uma fé raciocinada. Mauro, que fé raciocinada é essa? É uma fé onde a doutrina espírita se utiliza desses conhecimentos para se reafirmar. Para dizer, olha, nós estamos juntos, o ser humano é o mesmo. Deus colocou essas duas condições para nós e
as duas juntas podem se ajudar para termos um ser humano melhor, para termos uma humanidade melhor. Então, na medida que a religião, no caso a doutrina espírita, busca explicações e consegue o amparo da ciência, como vem atingido esse amparo da ciência, e é muito interessante sobre essa questão da fé raciocinada. E Albert Einstein, nós precisamos sempre nos remeter a Albert Einstein, esse grande humanista, e ele tem essa frase célebre com relação a isso. Célebre. Ele diz o seguinte: religião sem ciência é cega, ciência sem religião é manca. Então as duas vieram juntas para darem as mãos e podermos desenvolver um mundo melhor. Então, Albert Einstein não acreditava nesse Deus que nós acreditamos, que muitos acreditam, nesse Deus punitivo, que ainda é próprio de outras religiões, mas acreditava nesse Deus que transcende tudo isso, que tem leis e regras que valem para todos os seus filhos. Então, é um alcance muito maior. E tem uma frase que explica muito bem, que é até de um cientista brasileiro, Marcelo Gleiser, que ele diz: então gosto de dizer, de certa forma, a ciência é um flerte com o mistério. E isso tem um componente espiritual muito profundo, pois é como nos relacionamos com algo muito maior do que nós somos. A palavra religião vem de religare, do latim, e significa se reconectar. Para mim, é uma reconexão com o mundo e a natureza. Onde você quer encontrar Deus é um problema seu. Cada um encontra Deus onde precisa encontrar. Nós, muitas vezes, buscamos encontrá-lo nos nossos corações. Mas, continuando as palavras de Marcelo Gleiser, físico, mas o fato é que somos criaturas feitas de partes de estrelas que morreram há bilhões de anos e mesmo assim questionam a própria existência. Quem somos, para onde vamos? Isso mostra que não é possível olhar o ser humano apenas através de uma lente científica, mas de forma plural, como um ser que filosofa, faz arte e que tem algum tipo de fé. Perfeito, essas palavras de Marcelo Gleiser realmente ampliam muito mais essa percepção. E continuando aqui a leitura desse trecho do Evangelho, os tempos são chegados em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu lançado propositadamente sobre algumas partes desse ensinamento deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve inteirar-se do elemento espiritual, e em que a religião, cessando de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças apoiando-se uma sobre a outra, e andando juntas, se prestarão um mútuo apoio. Então a religião, não recebendo mais o desmentido da ciência, adquirirá uma força inabalável, porque estará de acordo com a razão, e não se lhe poderá opor à irresistível lógica dos fatos. Então, nós nunca devemos... Bom dia, Maria Maltês. Bom dia, Barbosa, seja bem-vindo. Então, nós temos essa palavra que descreve muito bem essa frase. Nós não se deveria estranhar a existência de fenômenos fisicamente ocultos, pois, por exemplo, não se pode observar fisicamente os sentimentos, os pensamentos e os impulsos de vontade de outra pessoa. E sabemos que existe, que faz parte do ser humano. Então, como é que a ciência vem comprovando a existência do espírito? Nós temos diversas formas. Nós temos, por exemplo, as pesquisas de Anne Stevenson, nós temos as pesquisas de Elizabeth Kübler-Ross, nós temos, por exemplo, os livros do André Luiz, que nós temos algumas confirmações. Tivemos recentemente um estudo de um cientista chamado Bruce, eu não me recordo o outro nome dele, em Cambridge, que ele fez um mapeamento do cérebro de pessoas que estavam passando por determinadas situações e que depois relataram que tiveram experiência de quase morte. Então, nessas situações, o cérebro não conseguia
ter as percepções que nós sabemos que normalmente o cérebro tem. E depois dessa experiência de quase morte, as pessoas relataram situações, acontecimentos que o cérebro delas não teria como decodificar em condições normais conhecidas pela ciência. Então, essa experiência com esses aparelhos de neuroimagem detectaram essa situação, detectaram que tem situações que o cérebro, ou no caso, no que nós acreditamos, que a mente que está localizada no espírito vai muito mais além e que a ciência que nós conhecemos hoje, tradicional, não consegue explicar. A ciência com uma vertente diferenciada, com essa visão que ela começa a ter, buscando conhecer mais do espírito, começa realmente a haver essa ligação, esse dar de mãos que faz com que nós possamos nos sentirmos muito mais tranquilos, mais conscientes, mais confiantes como espíritas do que antes, e faz, por exemplo, a ciência avançar, deixar daquela limitação completamente, de ter os seus instrumentos completamente dentro da razão da lógica matemática e buscar lógicas diferentes, e buscar conhecimentos diferentes, baseado em aparelhos diferentes, que decodificam energias, que transcendem aquilo que a ciência normalmente consegue atingir. Nós temos, por exemplo, nos estudos da reencarnação, os birth signals, que são aqueles sinais de nascença, onde crianças, várias pessoas relatam vidas anteriores, que falam de sinais de nascenças, que falam de situações e locais onde já viveram, e para isso a gente tem um filme, né? Minha Vida Além da Vida, fantástico esse filme, eu indico. Então, esse alcance ele vem se ampliando cada vez mais. Nós percebemos a redução do peso do corpo em fenômenos mediúnicos. No caso do ectoplasma, medições feitas por cientistas que o peso do corpo reduz quando existem esses fenômenos de ectoplasmia. Então, tudo isso é ciência. O grande desafio que nós encontramos hoje é fazer com que a ciência deixe um pouco de lado a parte extremamente econômica e a ciência como instrumento de poder de submissão, e passe a se humanizar mais com a presença do espiritismo, da doutrina espírita. Então a ciência, que ela possa ser mais humanizada. Com essa humanização, nós vamos ter revistas que falem sobre essas descobertas do espírito, que é pouco divulgado. Por quê? Porque inicialmente, muitas vezes, não gera, no momento, resultados financeiros imediatos, né? Como a pesquisa de um medicamento ou de outros, ou em outras situações. E nós sabemos que, à medida que a ciência fosse juntando com a doutrina espírita, por exemplo, que é uma religião bem mais aberta, tem ciência na sua plenitude, a ciência vai avançar mais. A ciência vai conseguir ajudar mais as pessoas. E o que são, se não essas leis que nós estamos descobrindo na doutrina espírita? Por exemplo, à medida que nós comprovamos o fenômeno da reencarnação, nós percebemos que há uma lei de justiça envolvida, né? Há uma lei que é muito maior do que várias outras leis. A lei da justiça, que coloca-nos segundo nossas obras, que a doutrina espírita nos esclarece bem. Lei de causa e efeito, ação e reação, que a ciência já fala há muito tempo, mas que nós temos essa lei sendo aplicada na dimensão dos séculos, como acontece nas várias reencarnações. Mas, acima de tudo, não como uma lei punitiva, mas como uma lei de justiça, que é o que a doutrina espírita procura nos falar. Então, essas leis estão sendo descuradas, a pluralidade dos mundos habitados. Nós todos os dias temos essa informação, que é muito interessante quando a gente vai no dia a dia conversar com as pessoas. Aí, alguém que não tem muito contato com a doutrina espírita às vezes fala: mas não veio ninguém do lado de lá
para dizer, para falar nada, né? Falar na minha frente. E aí eu respiro fundo. Bem, veio sempre vão. Só que os instrumentos que nós percebemos como espíritas ou às vezes como seres que estamos buscando evolução são energia. E muitas energias são inexplicáveis. Procure explicar, por exemplo, um amor que você sente por alguém, através de algoritmos, de códigos, de teorias. Nós podemos ter teorias gerais, mas para explicar um fenômeno como o amor, como o perdão, que energia é gerada, não teríamos como. Então existem coisas que são transcendentais, que há necessidade de uma nova ciência que está surgindo. Essa ciência está vindo com a força muito intensa para se juntar com a doutrina espírita, que é a doutrina, uma das doutrinas mais abertas para esse abraço, não é? É como se nós tivéssemos outras religiões, mas que não estão ainda de braços abertos para, junto com a ciência, formarem uma construção única. E a doutrina espírita, como terceira revelação, o espiritismo, está de braços abertos, doido para dar um abraço na ciência. E a ciência está abrindo os braços. Está abrindo os braços ainda acanhado, como aquele garoto que precisa da confiança ainda, da segurança. Mas já está dando esses abraços, né? Então, finalizando, lendo mais esse trecho que nós temos desse item 8. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis são imutáveis como as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Essas relações, uma vez constatadas pela experiência, uma luz nova se fez. A fé e o materialismo foi vencido. Seja bem-vindo, Denise. Seja bem-vindo, Maria. Seja bem-vindo, Nádia. Então, essa união é inevitável. Tem muitas questões que eu me lembro também, eu li algum tempo atrás, que o criador do Facebook, Mark Zuckerberg, ele tenta ou ele busca muitas vezes, ele gostaria, o sonho dele que o ser humano pudesse ser decodificado através de um algoritmo, que é como se fosse uma linguagem matemática, assim dizendo. Então, uma das vontades é que o ser humano possa ser codificado. E como a gente estava comentando, os sentimentos, as emoções, o que acontece às vezes dentro de um trabalho na casa espírita, para aquelas pessoas às vezes que estão lá dentro, nessa zona de frente ali, tendo esse contato direto, são situações inexplicáveis. E por isso que essa união está acontecendo cada vez mais forte. São situações emocionantes, onde essa emoção e esse sentimento jamais poderiam ser decodificados. E eu me recordo aqui, em alguns trabalhos feitos em consultórios, estava com algumas pessoas. E essas pessoas, durante aquele trabalho, elas precisavam ser conscientizadas de uma mudança, de um trabalho evolutivo durante esses momentos de busca do inconsciente, de regressão. E eu me recordo que 2 acontecimentos foram bem marcantes para mim. Um deles foi que a espiritualidade, essas energias, buscaram mostrar para alguém que estava lá, em tratamento lá com a gente, mostrar para ela um pouco do sentimento que um outro espírito sentiu quando ela fez algo em uma encarnação passada. E ela, na hora que sentiu aquilo, ela realmente entendeu que tudo que ela pensava, o conhecimento que ela tinha dentro dela sobre essa impressão, era muito pequeno diante do sentir, diante da emoção que ela estava sentindo. Uma determinada situação também foi bem interessante, quando alguém precisava mudar os hábitos. E durante esse trabalho, eles mostraram um pouco de dor que a pessoa pode vir a sentir se não mudasse os seus hábitos alimentares, porque a pessoa era diabética. E naquele mesmo momento, com aquela sensação, houve uma transformação. Então,
Nem sempre nós vamos nos transformar pela fala, pelo racional, por demonstrações de uma equação física que racionalmente consiga prever fenômenos, dizer muitos dos acontecimentos. Mas muitas vezes vamos ser mais tocados pelo coração, pelo sentir e pela emoção. E essa é uma das formas que a doutrina espírita se nos apresenta de uma forma maravilhosa, que realmente abrange muitos horizontes, amplia muitos horizontes. Então, para podermos realizar prodígios com a nossa mente, nós precisamos também da espiritualidade e termos esse conhecimento. E vamos ver muitas coisas nos livros de André Luiz que estão sendo comprovadas hoje. Então é uma bênção estarmos vivendo nesse momento que estamos vivendo, onde há esses braços, onde ambos começam a dar os braços para um abraço futuro. Esse toque de mãos, essas mãos dadas que a ciência passa a ter, explicando muitos dos fenômenos que a doutrina espírita já nos fala há algum tempo, fenômenos de bilocação, fenômenos de uma energia estar em vários lugares, de existir energias contrárias, o Yang e o Yin. Muitas coisas estão sendo comprovadas e nós precisamos realmente agradecer, porque tantos viveram naqueles momentos de Inquisição, momentos onde a religião era perseguida, que momentos dolorosos nossos irmãos espirituais e até nós em outras encarnações nós passamos para que tudo isso pudesse estar presente, pudéssemos desfrutar essa liberdade do conhecimento. Que maravilha essa liberdade do conhecimento. Então, é sempre uma bênção. Então, nesse momento, vamos agradecer a Deus por estarmos reencarnados nesse momento, por termos a família que nós pedimos, por estarmos na cidade, no estado, no planeta e no país que nós precisamos ou merecemos. Tudo tem uma explicação. Então vamos agradecer por tudo isso, por estarmos podendo respirar esse ar, por termos mais um dia de existência, pelo perfume das flores, pelo sol que nos dá sempre uma grande oportunidade todos os dias, pela oportunidade de abraçar, nem que seja virtualmente ou espiritualmente, pelos olhos que podemos perceber, enxergar e fazer ciência. Enfim, pelo abraço fraterno e pelo amor que podemos trocar essa energia maravilhosa a todos os momentos. Então, é um momento de agradecer e para isso vamos finalizar nossa live de hoje, nosso evangelho, fazendo um Pai Nosso e uma Ave Maria, essa oração universal que une os corações há séculos e séculos, há milênios. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, ó Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Agradecemos mais uma vez vocês estarem juntos conosco e aguardamos o abraço fraterno e que possamos nos abraçar muito em breve. Então, bom dia para todos aqui presentes, muita paz no coração de vocês, que possam estar acompanhando nossas lives, nossos evangelhos às 9 da manhã e à noite às 19 horas. Um abraço fraterno no coração de vocês e um dia de muita paz e luz. Gratidão.